Nessa parte da aula agora, a gente vai tratar de circuitos RL. Então, nós fizemos toda uma análise para o circuito RC, alimentado com uma fonte contínua de corrente. E agora, nós vamos repetir o mesmo tipo de raciocínio para circuitos RL. Então, agora, da mesma maneira que lá para os circuitos RC, eu escolhi a topologia mais adequada e acabamos caindo lá numa topologia RC paralela. Para análise de circuitos RL e o seu comportamento físico, a gente vai escolher a topologia série, pelo mesmo motivo que lá a gente escolheu a RC paralela, né? A gente está optando por uma topologia que traz para a gente um equacionamento mais conveniente. E se a gente entender o comportamento físico desse equacionamento, a gente vai entender o comportamento físico de todos os circuitos RL aí, a grosso modo falando, certo? Então, agora, o que a gente tem aqui, então, é um circuito com uma fonte de tensão, portanto, eu estou falando de um equivalente de Thevenin. A gente pode imaginar que isso aqui é uma fonte equivalente de Thevenin, uma resistência equivalente, uma indutância equivalente de um circuito RL qualquer que pode ser mais complexo que esse, certo? Então, nessa topologia, eu tenho a fonte de tensão VS, eu tenho a resistência em série com a indutância. A corrente IL é a corrente que passa nessa malha, né? Então, a corrente IL é tanto a corrente no indutor, quanto a corrente da fonte, quanto a corrente na resistência, é a mesma corrente. E VL é a tensão especificamente sobre o indutor. Para equacionar esse circuito, a gente vai usar a lei de Kirchhoff de tensões ou uma análise de malha simples, né? E, portanto, se a gente seguir aqui o sentido da corrente, a gente vai ter menos VS mais R vezes IL mais a tensão sobre o indutor, que é dada por LDI dt. Tudo isso igual a zero. Eu faço, então, aquela reorganização da equação da mesma maneira que foi feito lá para análise do circuito RC paralelo, de maneira que o coeficiente da derivada de primeira ordem é deixado unitário. Então, com isso, a gente tem DI dt, R sobre L vezes L igual a VS sobre L. Novamente, a gente obtém uma equação diferencial ordinária de primeira ordem e, novamente, nós vamos adotar uma abordagem de primeiro encontrar a solução da equação homogênea, ou seja, nós vamos zerar essa parte aqui. E, num segundo momento, a gente vai pensar sobre o que seria uma solução particular para esse circuito, dada uma fonte de tensão contínua, no caso, certo? Então, como primeiro passo, nós vamos olhar para a equação homogênea e, novamente, a gente pode refletir qual que é o equivalente físico dessa equação homogênea. Então, seria o equivalente a zerar a fonte de tensão, então nós estamos zerando a fonte de tensão e, nesse caso, estamos substituindo a fonte pela sua resistência interna ideal, que seria um curto-circuito. E, portanto, a gente chega num circuito RL autônomo, ok? Bom, novamente, nós vamos propor como solução dessa equação homogênea uma função exponencial. Apenas lembrando por que a gente propõe isso, porque lá na aula anterior a gente viu que essa é uma equação onde, se a gente passa esse termo para cá, a gente acaba notando que nós temos uma função IL de t, cuja derivada é igual a ela mesma, a não ser por uma constante de proporcionalidade aqui. Então, nos induz, né, nos leva ao entendimento de que essa função é uma exponencial, que é uma função cuja derivada resulta nela mesma, né? Então, é uma função de mesmo comportamento. Então, novamente, né, nós hipotetizamos aqui
a solução da equação homogênea como uma função exponencial e substituímos isso na equação original. Então, aqui a gente vai ter primeiro dy dt, que vai ser k vezes a elevado a kt, mais r sobre L, a e a kt. Tudo isso igual a zero. Aí, seguindo discussão semelhante ao que fizemos na aula anterior, né? Nós podemos isolar esse termo a vezes e a kt, porque ele poderia ser zero, mas isso seria uma solução trivial da equação, uma solução que não é útil. Portanto, para que a gente obtenha uma solução útil no contexto aqui, a gente chega na chamada equação característica da equação diferencial, resultando em k mais r sobre L igual a zero. E daí a gente acaba encontrando que k igual a r sobre L. Então, com isso, a gente encontra a solução dessa equação homogênea, né? Chamando a atenção agora que a nossa constante de tempo, e lembrando lá que para o capacitor nós tínhamos E a menos T sobre RC. E RC era a nossa constante de tempo. Mantendo essa mesma definição, note que a nossa constante de tempo do circuito RL, ela é L sobre R, ok? Então, a gente vai ter analogias aí de tempo de carga e descarga do indutor, tempo de armazenamento, vamos chamar assim, né? L sobre R. E aí, 5 vezes essa constante de tempo vai dar pra gente um número muito próximo, como a gente viu na aula anterior, perto aí de 100%, né? Da carga total possível, né? Então, voltando aqui, o segundo passo, agora que a gente já encontrou a solução da equação homogênea, é encontrar a solução particular, certo? E para encontrar a solução particular, a gente vai assumir que essa fonte de tensão é uma fonte de tensão que no tempo t igual a zero, ela passa a ser contínua. Inicialmente ela tinha valor zero, e no tempo t igual a zero ela foi ligada, a gente pode imaginar dessa maneira, e ela tem um valor constante ao longo do tempo, ok? E aí a gente pode pensar, bom, depois de passado muito tempo, o que a gente espera desse circuito que tem essa indutância aí, né? Então, a gente pode pensar que o indutor, a tensão sobre a indutância, ela depende da derivada da corrente, né? Então, se há uma variação brusca de corrente, esse indutor, ele demora para reagir, ele vai reagir ali de acordo com a derivada dessa variação brusca, certo? Ou seja, ou melhor dizendo, né? A derivada dele vai ser grande, porque eu tive uma reação brusca, eu liguei a fonte, o circuito tem essa ânsia de passar corrente, né, nesse primeiro momento, e o indutor vai reagir isso, vai ter uma tensão grande nesse indutor, porque a derivada vai ser alta, certo? Mas, com o passar do tempo, essa corrente vai se estabilizando e, portanto, essa tensão aí no indutor, ela vai diminuindo. Então, novamente, a gente está indo para um entendimento de que o circuito vai se estabilizar, e como essa fonte de tensão é uma fonte de tensão constante, a gente pode imaginar que essa fonte está forçando algo que, ao longo do tempo, o circuito vai ficar com uma corrente também constante. Então, tudo isso, todo esse raciocínio é para dizer que a gente vai propor como solução particular para essa equação uma constante, da mesma maneira como a gente fez para o circuito RC paralelo, certo? Então, no caso aqui, a gente propõe que a solução particular é uma constante K, né? Assumindo aí
que essa tensão na fonte ela é contínua, né? E, portanto, a gente vai substituir isso aqui nessa equação. dI dt de K vai ser 0, portanto, a gente fica com R sobre L vezes IL K, né? Sendo que L aqui, no caso, é K, ok? Bom, igual a VS sobre L, porque isso aqui virou 0, né? Nesse caso, então, a gente vai cortar esse L, porque eles ficam iguais aí no denominador de cada lado da equação. Então, na prática, esse VS aqui também a gente está chamando de V, certo? Então, na prática, a gente fica com isso aqui. R vezes K igual a V. E, portanto, K igual a V sobre R. E, portanto, a nossa solução particular proposta, ela é possível desde que essa constante tenha valor V sobre R, certo? Então, se a gente substituir V sobre R nessa equação, a gente vai ter essa equação satisfeita. Lembrando que nós resolvemos isso considerando uma fonte de alimentação contínua, ok? Se essa fonte de alimentação não fosse contínua, fosse uma senoidal, por exemplo, a gente muito provavelmente não colocaria como hipótese de solução particular uma constante, tá? Então, é muito importante prestar atenção para esse fato, né? Voltando ali, a solução particular é a nossa solução forçada. A solução particular é também chamada de resposta forçada do circuito. Forçada por quem? Pela fonte. No caso, eu tenho uma fonte contínua, portanto, Vs de T é igual a V, que é uma constante. Então, eu estou supondo que a resposta forçada dessa fonte é uma constante também. Quando eu mudar a natureza dessa fonte, se eu for para uma fonte de tensão senoidal, por exemplo, vocês já podem esperar que eu vou ter que propor algo diferente para essa resposta forçada. Não vou mais poder supor que isso é uma constante, certo? Então, fica aí como lembrete para vocês. Então, por hora, o que a gente tem que ter em mente é que nós estamos buscando a solução da equação diferencial que tem como função aí, né, IL de T. Então, quem nós estamos buscando é IL de T, e que nós já encontramos a solução da equação homogênea e uma solução particular. Portanto, nós podemos somar essas duas soluções para encontrar a solução geral da equação que resulta desse circuito. E a gente tem aqui, então, que L em função do tempo é igual a V sobre R mais A vezes uma exponencial negativa que tem como constante de tempo aí L sobre R. Falta encontrar, então, quem? Falta encontrar o A. Da mesma maneira que fizemos para o circuito RC paralelo, para encontrar o A, nós vamos considerar o tempo t igual a 0. Então, no tempo t igual a 0, para t igual a 0, a gente vai ter que esse termo da equação, ele passa a ser unitário. E, portanto, a gente fica com IL de 0 igual a V sobre R mais A, que aparece aqui escrito de uma maneira mais bonita. E, portanto, a gente consegue encontrar o A com base na equação de cima. Então, agora, nós estamos aptos a escrever a solução geral final, onde nós temos que o IL de T é dado por VR mais IL de 0 menos VR elevado a menos R sobre L vezes T. Com base nessa função, a gente agora começa a conseguir
pensar sobre e estudar o comportamento desse circuito RL com fonte DC. Né? Então, vamos pensar aí sobre o comportamento físico desse circuito. Então, aqui a gente primeiro tem aqui do lado direito alguns gráficos que mostram o comportamento dos sinais em função do tempo. Então, inicialmente, vamos olhar aqui para o VS. Quem é o VS? O VS é a tensão da fonte. E a gente está dizendo que a nossa fonte é uma fonte de tensão onde, para o tempo t menor que zero, ela estava desligada, ela era zero, né? Não tinha tensão. Mas no tempo t igual a zero, ela foi ligada. Ela foi ligada e ela ficou lá fornecendo uma tensão contínua, uma tensão constante. Olhando agora para o lado do indutor. Então, para fazer a análise do comportamento desse circuito, a gente vai supor que o nosso indutor estava descarregado, ou a corrente inicial dele era zero. Então, a gente está... Algo que é bem razoável, né? A gente pode imaginar um circuito que estava lá montado há muito tempo, e, portanto, se havia alguma energia residual, ela já tinha se esvanecido, tá? Tinha lá um circuito montado há muito tempo, a fonte estava desligada e, portanto, tinha zero corrente circulando nesse circuito. É isso aqui que eu tô falando, certo? Tinha zero corrente nesse circuito, não havia IL, e essa fonte estava desligada. E aí eu liguei a fonte, essa fonte era uma fonte de tensão contínua. E agora eu vou olhar para como que essa corrente no indutor se comporta depois que eu ligo a fonte, certo? Então, para o tempo t igual a zero, né, eu vou ter aí que a minha corrente inicial do indutor, ela era zero, mas que conforme o tempo vai passando, ela vai, de acordo com uma exponencial negativa aí, né, vai aos poucos subindo e para um tempo t muito grande, esse termo aqui, ele acaba sumindo, né, então a gente vai ter uma estabilização em V sobre R, tá? Caso tenha ficado confuso, né? Aonde que eu cheguei nessa equação de IL T aqui? Eu cheguei nela simplesmente fazendo com que o IL de zero seja zero. Então, se eu voltar lá no slide anterior, quando eu faço esse IL de zero igual a zero, o que eu fico é com VR menos V sobre R mais, né? Ou melhor, V sobre R menos V sobre R vezes essa exponencial elevada a menos RL sobre T. No slide seguinte, a única coisa que foi feito foi colocar esse VR em evidência. Então, o VR foi colocado em evidência. Então, eu tenho exatamente a mesma equação anterior, só que já assumindo que a corrente L é igual a zero, ok? Bom, então, por meio dessa função, eu consigo estabelecer aí qual que é o comportamento de L. Agora, é bastante curioso a gente ver o comportamento da tensão sobre o indutor, certo? E aí, para a gente saber qual que é a tensão no indutor, a gente pode imaginar que a tensão no indutor, ela é quem, né? Ela é o VS menos a tensão que cai sobre a resistência. E a tensão que cai sobre a resistência é IL vezes R, certo? Então, a tensão sobre o indutor é a tensão na fonte menos a tensão que cai sobre essa resistência. Então, num primeiro momento, a corrente IL era zero, no tempo t igual a zero, né? Portanto, não havia tensão sobre a resistência e a tensão na fonte também era zero. Então, portanto, esse balanço aí, né? Então, a gente pode escrever aqui, ó, VL
é igual... Deixa eu tirar minha câmera aqui, para eu conseguir escrever melhor. Então, novamente, né? VL é igual a VS menos a tensão sobre o resistor, que é R vezes IL, certo? Bom, então no tempo t igual a zero, o VS era zero, a corrente no indutor era zero e, portanto, a tensão VL também era zero. Mas, conforme a corrente no indutor começa a subir, né? Esse R sobre L também começa a subir, só que no primeiro momento, a corrente no indutor é nula e quando eu ligo a fonte, não existe queda de tensão sobre R. E, portanto, toda a tensão da fonte cai sobre o indutor. Então, é por isso que logo que eu ligo a fonte, eu vejo esse pico aqui sobre o indutor, porque o IL é zero e o indutor ele demora a reagir, certo? Então, num primeiro momento, toda a tensão cai sobre o indutor, mas conforme a corrente no indutor começa a passar e ele vai indo lá na direção de chegar num VR, essa tensão do resistor começa a subir e, portanto, a tensão sobre o VL começa a cair, tá? Então, isso é algo que às vezes dá um nó na cabeça dos alunos, né? Mas, na verdade, a gente pode imaginar que um indutor nada mais é do que um condutor espiralado, né? Então, para alimentações contínuas e após passado um tempo de transitório, esse indutor, no fundo, se comporta como um simples fio. Então, portanto, é natural a gente imaginar que com o passar do tempo e para uma fonte contínua, é como se esse indutor deixasse de existir. Ele passa a ser simplesmente um condutor mesmo, né? Um fio. E, portanto, a corrente no indutor que a gente vai observar é V sobre R, né? Mas, num primeiro momento, que é quando acontece essa mudança brusca de zero para VS, o indutor ele tem essa reação retardada à passagem de corrente por conta da reação que é proporcionada pelo fluxo magnético aí das suas espiras. Então, num primeiro momento, esse indutor ele se comporta como um circuito aberto. Já retorno aqui, estou antecipando aqui as conclusões. Mas então, num primeiro momento, esse indutor ele se comporta como um circuito aberto, que é o que a gente vê aqui, tá? Toda a tensão da fonte cai sobre ele. E conforme ele vai entrando em regime, ele passa a se comportar como um fio, ou seja, a tensão VL aqui entre esses dois pontos passa a ser nula, como se ele fosse um fio mesmo, né? Então, agora sim, a gente pode colocar aqui as conclusões finais. Então, no regime permanente, o indutor se comporta como um curto-circuito para excitação contínua e, para variações bruscas de tensão, o indutor se comporta como um circuito aberto, tá? Então, esse é um grande panorama da importância da gente analisar o comportamento desses circuitos RC/RL com base nas funções que a gente encontra como soluções gerais das equações diferenciais desses circuitos, ok? E é bastante importante que vocês dediquem um tempo tentando compreender o comportamento físico desses componentes. E, como resumo final, então a gente pode mostrar esses dois circuitos lado a lado, né? Então, primeiramente, focando nos circuitos RC e RL autônomos, né? Segue aqui embaixo as duas equações diferenciais resultantes de cada circuito, notando sempre que a gente
deixa aqui como coeficiente unitário, né, a derivada de primeira ordem, e que a gente tem como resposta desses simples circuitos autônomos essas exponenciais negativas, e notando que, para o caso específico do circuito autônomo de maneira independente, a gente pode supor aqui que o A é a tensão do capacitor no tempo t igual a zero, ou a corrente do indutor no tempo t igual a zero, né? E para o caso de circuitos com fontes DC, a gente tem também um paralelo aqui das equações obtidas. Então, note aqui que são equações bastante semelhantes, onde o que muda é a variável de interesse. No caso da capacitância, a gente está interessado na tensão sobre o capacitor. No caso do indutor, a gente está interessado aí na corrente do indutor, né? E a resposta de ambas as equações também é bastante semelhante, então a gente sempre percebe que vai depender do valor da tensão no capacitor no instante t igual a zero, assim como da corrente no indutor no tempo t igual a zero. E a gente nota também aqui o paralelo das constantes de tempo. No caso do circuito RC paralelo, a gente tem uma constante de tempo RC, e no caso do indutor, a gente tem uma constante de tempo L sobre R, que vai pautar ali mais ou menos quantos segundos a gente demora para chegar nesse equilíbrio, certo? Então, com isso, a gente conclui a análise de circuitos RC e RL com fontes DC.